Meus amores, Miriam, minha querida, vamos respirando, acalmando, cada um voltando para o seu lugarzinho. Expira fundo e solta 3 vezes. Expirou. Última vez. Então agora, dando sequência às nossas festividades, né? Eu já falei que é um dia maravilhoso, maravilhosa, dia de festa. A casa, para quem está chegando agora, está completando 78 anos, né? E neste momento, nós seremos agraciados com a presença e a participação do nosso amigo Américo Cicero. O Américo, ele pertence à instituição Associação Espírita Mãos Unidas, a instituição com quem ele colabora também na Rádio Boa Nova de Guarulhos. E ele é responsável pelo projeto Imagem. E hoje ele vai nos abrilhantar com a palestra A Casa Espírita e a Espiritualidade. Falei errado, peraí, deixa eu corrigir. Então, corrigindo, a Casa Espírita e a doutrina, ok? Recebam carinhosamente o Américo. Apagar? Isso, melhor. Ok. Dá mais conforto visual. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vocês têm certeza que querem ouvir palestra? Eu prefiro ouvir música. Tem certeza? Olha, já foi embora, né? Com certeza, meu violão. Boa tarde, irmã. Em primeiro lugar, parabéns, porque não é qualquer casa espírita que consegue chegar aos 78. É uma conquista. Parabéns a todos. Certamente, pelo menos 2 gerações, talvez 3, estiveram do início até agora cuidando da casa. O Mãos Unidas, quer dizer, mais novo, tem 2 gerações. E os 2 últimos fundadores são minha esposa e eu. Os próximos a ir embora. Morte mata alguém? Mata ninguém, só muda de lado. A gente continua vivendo. Estou esperando a minha vez. Bem, nos pediram para falar sobre a importância da casa espírita e da doutrina, claro. Vou iniciar com uma frase que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e que diz: meu Pai nos enviará outro Consolador. Bom, o Espírito da verdade que o mundo não percebe porque não vê, nos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito, a fim de que fique eternamente convosco. Então, a doutrina espírita veio para ficar para sempre. E para frente, ela vai estar por aqui. E, naturalmente, novas revelações virão. Sem a casa espírita, a gente teria dificuldade de estudar doutrina, de vivenciar doutrina nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de estudos, na evangelização infantil-juvenil. Portanto, ela é fundamental. Dia virá que a gente não precisará mais de nenhuma casa para seguir as lições de Jesus. Vamos seguir as lições de Jesus em qualquer lugar. Mas está longe ainda. E por isso a gente resolveu falar de uma afirmativa de Jesus que nos convida a sermos perfeitos. Ele fez um convite. Ele só não disse quando que a gente vai chegar lá.
Aliás, a frase é maior, né? Ele dizer: ser perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Também está no Evangelho. Então, o Kardec examina essa questão e diz que a perfeição não será absoluta. Mas à época que Jesus falou isso, não adiantava explicar para o povo. Então, ficou por isso mesmo. Mas Kardec já explicou que a nossa perfeição será sempre relativa. Só tem um ser absoluto, que é o Criador. Mais dois ensinamentos de Jesus que nos convidam a refletir: vós sois deuses. Parece que ele estava brincando com isso, né? Na época, quem tem que entender isso? Que nós somos deuses. Ele era um verdadeiro Deus, fazia coisas que ninguém conseguia fazer, curar leproso. Imagine uma época que a hanseníase não tinha cura. Aliás, não tem até hoje. O que existe é a sulfona, que é um remédio que estanca a hanseníase se tomada no início. Ou então estanca se tomada mais à frente, mas estanca de onde parou. Certo? Certo? Isso também está no Evangelho. Depois ele diz: podeis fazer o que eu faço, muito mais, só não diz quando. Mas para a época isso era uma baboseira. Ninguém saía da terra perfeito e ninguém fazia o que ele fez. Alguns dos apóstolos fizeram curas com autorização dele. Muito bem. Antes da pandemia, eu tenho um amigo muito divertido. Tomávamos café 2 vezes por semana, juntos, na padaria do Dona Norma. E tínhamos à mão um livro com a seguinte frase: de Emmanuel, está no livro Kardec Procede, do Denício Vieira, um amigo de primeira hora do Chico. E diz Emmanuel que a humanidade não está na pobreza, nem na indigência, nem na necessidade, nem na nudez, nem na penura e nem na fome. A gente estava lendo isso, e até aqui tudo bem, mas depois veio o resto da frase que nos preocupou. Dizia assim: a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar e reprovar, apenas abençoa. Esse amigo perdeu a carteira de motorista e dias depois dessa frase e da nossa conversa, porque a frase nos impactou muito, ele foi buscar a carteira que ficou apreendida por 3 meses. A carteira não era perfeita. Depois dos exames teóricos, ele não precisou fazer o exame prático. Ele foi buscar a carteira de motorista, a CNH. E ele foi com o seguinte propósito: não vou reclamar de nada. E lá foi ele. Chegou lá, é aqui na Ponte Pequena, vocês devem conhecer esse letrão da Ponte Pequena. Há um balcão de recepção. Chegou perto da recepcionista e perguntou: onde é a fila para retirar a carteira renovada? Ah, é aquela ali. Era uma fila quilômetro. Dava idas e voltas assim até chegar ao lixeiro. Ele ia reclamar. Ele ia reclamar, lembrou-se da frase: não vou reclamar. E ficou lá.
1 hora e pouco, sem reclamar. Diz ele que não reclamou nadinha, nadica de nada. Tudo bem, chegou o guichê e perguntou, disse o nome dele: olha, eu vim retirar a minha carteira que foi apreendida, eu fiz os exames, passei, eu vim retirá-la. Ah, pois não, só que a filha é aquela lá. Ele ia reclamar, segurou o filho e foi para outra filha. E era um pouco menor, uns 40 minutos de fila, e lá foi ele, até chegar ao guichê e retirar a carteira. Nos encontramos na padaria, na mesma padaria. Eu perguntei como foi a retirada da carteira de motorista. Falei, e aí, reclamou? Não reclamei nada. Nadinha. Nem um pouco, nadinha. Mas abençoar não abençoei não. Durante a pandemia, nós ficamos sem o centro espírita. Até descobrir que dava para fazer reunião online com o Zoom, com o Meet, com o StreamYard, e mais o que se imagina, demorou uns 3, 4 meses. Mas foi uma dureza ficar sem convivência dos amigos espíritas, a troca fraterna e a busca de conhecimento constante. Né? Foi quando tivemos a oportunidade de reler este livro, Sinal Verde. Eu não vi aqui na livraria. Pode ser que tenha lá dentro, mas ali no mostruário eu não havia. Quando eu vi esse livro, eu fui relendo, eu já tinha lido. No prefácio de Emmanuel, ele diz assim: precioso formulário de receitas preventivas. Quando eu li preventiva do quê? Na garantia da saúde. Como assim? O livro é remédio agora? Ensaio de imunologia da alma. Imunologia de um livro. No livro Missionários à Luz, que é de 1945, o Sinal Verde de 1971. Mas lá em 45 eu nem tinha nascido. E muitos de vocês aqui também não. Está escrito o seguinte: quando André Luiz fica sabendo que vai reencarnar um tal de Segismundo, lembra do Segismundo, lembra? Ele queria ver como é que é esse negócio. Ele foi católico aqui na Terra, de repente ia falar de reencarnação, ia mostrar como é que reencarna. Ah, eu quero assistir também, quando eu estiver do outro lado, mas não precisa ser já não. E o Alexandre, que é o mentor do livro, disse a ele: tudo bem, eu autorizo se você ficar uma semana no departamento de preparação de reencarnação de nosso lar. Se você ficar lá uma semana, você pode vir comigo. Vamos encarnar o seu Jesus. E lá foi ele. E o chefe da sessão de desenho, vocês sabiam que a gente faz escolha dos corpos? Vai? Sabe? Não? Tem gente que sabe. Gostou do corpo? Não? Não gostou? Por que ele escolheu o outro? A gente escolheu. A gente escolheu e assinou embaixo. Escolhi em tal data, antes de encarnar. E para não ter que reclamar depois. O Manassés vai dizer ao André Luiz, no capítulo 12, são 3 capítulos só sobre a reencarnação de seu filho. Ele vai escrever assim: todos os órgãos do corpo físico, todinhos, estão subordinados à ascendência moral. É isso que o Criador amarrou, nos obrigando a melhorar moralmente. E por isso a importância do centro espírita.
falando a respeito disso, fazendo propostas, palestras, reuniões de estudo. E eu fui contar quantas recomendações morais tinha o livro. Primeiro, é um livro de 50 capítulos. Eu pus aqui aqueles que têm relação com a vida em família, tá? Pintei amarelo, mas vejam quantos capítulos falam de conduta moral em vários lugares. Vou passar rápido porque é muita coisa. Imagine 50 capítulos. E aí eu resolvi contar quantas recomendações morais o livro faz. E comecei a contar. Cada capítulo tem 10. Vezes 50, 500. Textos, mais ou menos 10 recomendações por texto. Aí dá 500 recomendações morais. Nós vamos ver algumas aqui para a gente aferir se a gente já faz ou não faz. Tá bom? Eu peguei as fáceis, tá? Umas luzes, enfim. Aí eu fui contar de novo, porque eu não acreditava. E achei que 539. Porque tem capítulo que tem mais frases. Vamos lá, vamos dar algumas do lado. Está vendo que o senhor aí? Não? Não? Ah, bom. Ela vendo? Reclamou. No lado. O André Luiz vai dizer: enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Não precisa responder se você já faz isso ou não. Mas não é só de vez em quando. É de vez em sempre. Tá? Bom humor. Gentileza. Todo dia. Não precisa responder, porque eu não faço. Ainda. O André continua: procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Basta? Ainda não, mas já comecei a fazer. Não precisa dizer se vocês fazem ou não. Isso tem relação direta com a saúde, com a imunologia, com a defesa imunológica do nosso organismo. Vamos ver. Ah, essa aqui é difícil. Quer que eu pule? Não? Vocês têm certeza? Vamos lá. O parente em problema é sempre um teste quando se nos examina a evolução espiritual. Alguém aqui não tem parente em problema? Se tiver, está em teste. Tá bom? Vou passar. Essa aqui é difícil. Essa frase não é do André Luiz e nem é do Sinal Verde, apesar de que o fundo é verde, mas não tem nada a ver. É do irmão José, pelo Carlos Vacelli, um livrinho de bolso, que não cabe no bolso, cabe na bolsa, precisa ser livro de bolsa, não de bolso. É grossinho, meio grandinho. Diz ele: quem se torna um espírito vitorioso na intimidade doméstica, habilita-se a maiores conquistas de natureza espiritual. E quando a gente não resolver pendências como o marido complicado, a esposa difícil, o filho problema, a filha rebelde, o cunhado complicado, o genro, a nora, a sogra, o sogro. Enquanto a gente não resolver essas relações, nós não vamos nos habilitar a maiores conquistas de natureza espiritual. Mas tem mais.
Por exemplo, no trabalho. No trabalho, quem é que já faz isso aqui? Toda pessoa que serve além do dever. O que é além do dever? Além de botar o cartão de longe de ponto para ir embora. Encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Precisa fazer além do dever, porque até o dever nós estamos recebendo para fazer aquilo. De César, do governo, da empresa, enfim, o dinheiro da terra. Mas se a gente quiser encontrar felicidade, tem que servir a lei. Está difícil ou não? Não? Bom, vamos ver fora do lar. Fora do lar. Vamos lá. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa da sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. Alguém aqui já reclamou de plano de combo de telefonia, celular, TV a cabo? Já? Dá tique nervoso? Ficar esperando. Essa é difícil. Essa é difícil. Esse mesmo amigo que é muito engraçado, ele foi reclamar com o plano combo dele, numa dessas operadoras. Já estava bravo quando ligou. Ligou, já começou reclamando. Quando ele terminou a explicação do que estava acontecendo, caiu a linha. Meia hora depois, cai a linha e ele liga outra vez, esperando que a mesma pessoa atenda. E aí vem uma outra pessoa e ele teve que contar toda a história de novo. E já estava bravo. E a mulher do outro lado não teve dúvida, ela não está lá para escutar desaforo, desligou de novo. E ele fez isso 3 vezes e perdeu amanhã. Perdeu amanhã, só ligando para a operadora. E quando a gente faz a mesma coisa esperando um resultado diferente, dá resultado igual. Então, de tarde, depois do almoço, ele resolveu mudar o jeito de falar. E ligou de novo, na esperança de que uma das 3 atendesse. Alô? Não era nenhuma delas. Ele contou toda a história de novo, mas começou diferente. Começou dizendo assim: senhorita, por favor, eu já tenho mais de 70 mais, é assim que fala. Eu queria muito a sua ajuda, para que você encontrasse uma solução para o meu problema. Pois não, o que o senhor precisa? Eu preciso disso e daquilo. E 10 minutos depois, estava tudo resolvido. Fácil ou difícil? Depende de como a gente interage. Eu fiz uma lista aqui de virtudes. Eu lembrei. Tem mais, tá? Vou passar rápido, senão demora muito. Tá bom? Vamos conferindo. Se faltar alguma que vocês acham importante, vai avisando, tá? Muito é pouco. É muito. Eu sei que a pandemia acabou e nós estávamos loucos para retomar as nossas reuniões presenciais. E uma das primeiras coisas foi a retomada da reunião mediúnica, porque eram poucos médicos
todo mundo de máscara, 10, 12, 14 pessoas de máscara, né? Mas dá para tomar uma reunião assim, né? Legal, cara. A gente não ouvia nada de vez em quando, mas recomeçamos. A segunda tarefa que retomamos foi a evangelização infantil juvenil, porque as crianças não queriam mais fazer nada online. Estavam estudando online, era um sufoco. E aí, em 2022, no segundo semestre, essas duas atividades estavam retomadas. Chegando em 2023, resolvemos abrir o nosso curso, que virou uma bagunça, porque tinha gente nova, tinha gente da antiga, enfim, não dava para fazer o curso do jeito que a gente fazia, e resolvemos então fazer uma reunião de estudos variados. Tá? E no início a gente propôs que eles fizessem em 2023 uma preocupação com não reclamar. Eu reclamo muito, reclamo menos agora porque eu também me comprometi em 2023 a não reclamar tanto. Mas eu reclamava porque chovia, estava quente, estava morto, estava frio e vai por aí afora. No trânsito, eu confesso que ainda não consigo, mas eu chego lá. No ano de 2024, eu ia falar isso, já que estou com o slide aqui, vou aproveitar. A proposta foi não falar brava ou bravo com ninguém. Delicado. Eu já falei para fazer isso. E esse ano, aceitar os outros como eles são. Difícil? É. Difícil. Ah, porque tem que aceitar sem reclamar e sem ficar bravo. Muito bem. Em 2023, com aquela história de não reclamar, no meio do ano, fizemos uma enquete para ver quem é que estava reclamando menos. A ideia não era zerar a reclamação, mas melhorar a reclamação. E aí, um amigo lembrou-se de contar a experiência que ele teve antes de terminar o semestre na pizzaria. Uma das melhores pizzarias de São Paulo. Não vou falar o nome. Se quiserem saber, eu falo o nome. Ele foi com a namorada comer pizza. Pizza grande, massa fina, 2 sabores, suco, X e Y. Fez o pedido e começa aquele papo gostoso de quem está começando a namorar. Papo vai, papo vem, 10 minutos, nada da pizza. Papo vai, papo volta, 20 minutos, nada da pizza. Papo chega mais, papo está faltando 50 minutos esperando a pizza. Ele ia reclamar, porque nessas alturas você tem que reclamar para pelo menos fazer frente. A namorada não era espírita, não assistiu a aula, ele sim. E aí ele teve uma ideia, pegou o celular e discou para a pizzaria. Do outro lado, o atendente perguntou: qual é o sabor? Ele repetiu os 2 sabores, massa fina, 2 sucos. Aí do outro lado, o sujeito perguntou: e o endereço? E ele falou assim: mesa 37. O cara do outro lado escolheu, eu entendi o número da casa, mas é apartamento? Não. E o nome da rua? É mesa. Como assim mesa? Eu estou aqui no restaurante faz 50 minutos, a pizza não chegou. Comeu de graça. Ele ganhou 2 sobremesas.
Não vai tentar ganhar a pizza só depois de 10 minutos. Esperar 50 minutos. E por que eu estou falando isso? Para mostrar o resultado. E que resultado é esse? Vamos lá. Essa é a nossa escada evolutiva. A gente sabe onde começa, mas não tem ideia de onde termina. E diz o Pascal, que foi cientista e filósofo aqui na Terra no século XVIII. 18 anos. Diz ele no Evangelho segundo o Espiritismo: o lugar para onde o Espírito vai após a morte depende do quê? Depende de suas posses morais. Dá para entender porque o centro espírita é importante? Porque eu não sei, mas em outras religiões, eu já fui católico, eles acham, não é todo mundo, mas eles acham que seguir Jesus é acompanhar a procissão. Não é só acompanhar a procissão, é fazer o que Jesus falou. Por isso que muita gente desiste de ser espírita. Porque é muito complicado, tem que se preocupar com um monte de atitude. Por isso. Mas quem consegue levar uma boa bagagem de conduta moral, chega à vida espiritual com a união dos membros, com a densidade do perispírito melhor, menos denso. O Kardec diz: a densidade do perispírito varia conforme o estado dos mundos. Mundos muito adiantados, perispírito muito sutil. Muito sutil. Espírito. Planetas atrasados, perispírito denso. É o caso da Terra. Ainda denso o nosso perispírito. E no mesmo mundo, ou seja, por exemplo, na Terra tem diferença de indivíduo para indivíduo. Tem diferença. Então, o corpinho aqui tem a mesma densidade para todo mundo. Todo mundo enxerga todo mundo. Mesma densidade. Passou para o lado de lá, é possível que a gente não se veja todos. Por quê? Aqueles que têm mais valor moral sobem, os outros descem. É importante saber isso. E como é que faz para melhorar a densidade? Fazer a lição de casa. O Calderaro, no maior, vai dizer o seguinte: o gênero de vida de cada pessoa determina a densidade do perispírito na hora de perder o corpo denso. Ou seja, eu não vou enganar ninguém quando eu estiver com um pé na canoa do lado de lá e falar: eu preciso diminuir a densidade do meu perispírito. Na última hora somente, não vai conseguir. Porque é ao longo da jornada terrestre. Ainda dá tempo. Espero que Deus. Me deixa um pouco mais por aqui, que eu pretendo melhorar um pouco, mas... E aí, uma outra complementação do Emmanuel, nas vastidões do cosmos, sóis e planetas incontáveis. Já fizeram a conta? A última conta são 3 trilhões de galáxias. E cada galáxia tem 2 bilhões de estrelas. Se tiver meia dúzia de planetas em torno de cada estrela, imagine a quantidade de planetas. Tudo vazio, né? A falta de senso de custo-benefício do Criador, que faz um universo gigantesco para só ter vida na Terra. E todos eles vinculados a pluriformes esferas espirituais que se continuam. Como é que é isso, né? Esferas pluriformes. Está lá no livro de 1983, Cidade na Lenda. Na realidade, nós estamos dentro da Terra.
Vamos lá, vê a nossa terrinha aqui. Vamos colocar aqui. Bonitinha. Olhando assim de lá, de longe, aliás, dá a impressão que não tem bagunça nenhuma, né? Tudo funciona maravilhosamente bem. A Terra dá uma volta em torno de si mesma em torno de 24 horas. Dá uma volta em torno do Sol em torno de 360 e poucos dias. Tem que corrigir a cada 4 anos. Tudo funciona. De vez em quando passa um asteroide perto. Vocês viram o asteroide? Não? Passa de novo. Viram agora? Sim. Já viram? Passar outra vez. Nesse livro diz que essa é a nossa crosta, onde está todo mundo junto e misturado. Mas na vida espiritual não é bem assim. A primeira esfera em torno da Terra é o umbral grosso. Lá o bicho pega. Depois vem o umbral médio. E finalmente o umbral light, onde está nosso lar. Se a gente conseguir chegar em nosso lar, está ótimo. É um umbral light. Mas tem mais, tem outra esfera aqui logo depois, que é aqueles que desenvolvem ciência na Terra com os poucos recursos tecnológicos que tinha antigamente, hoje tem bastante. Depois vem o pessoal que desenvolve arte, cultura, depois quem se dedica ao amor fraternal, e por fim, na esfera limítrofe, estão os espíritos que colaboram diretamente com Jesus na coordenação do planeta. Dá a impressão que não tem coordenação nenhuma. E tem a bagunça é só perfeita. Está tudo funcionando. De vez em quando vem cá missionários e tarefeiros das várias áreas do conhecimento para impulsionar a humanidade. E eles estão chegando. Cada dia chegam mais. Muito bem, eu estava feliz com aquela ideia de estar melhorando em não reclamar. Quando eu li essa frase do irmão José, sente-se sofrendo, que sofremos inúmeras provocações. Quando eu escutei isso, eu li isso, eu disse, estava em chumbo. E não reagimos a nenhuma delas. Ninguém se diploma em virtude alguma. Para entender por que nós temos muitas encarnações, que é para alcançar isso. Porque ninguém consegue ser feito da Terra na atualidade. Até joguinho de criança. É ou não é, garoto? Você tem vidas adicionais para alcançar o objetivo que você não alcançou na vida anterior. É ou não é? A tese da reencarnação está no joguinho. E ainda tem portais para acesso a outros mundos. Não é outro mundo, eu espero que vocês lembrarem, que eu esqueci. Valeu. Bom, os joguinhos também tem isso aí. E ó, precisa tomar cuidado para a gente não confundir, o irmão José, ele recomenda não confundir o esboço de virtude com a virtude conquistada efetivamente. Ou seja, o sujeito está comemorando aqui que ele não reclama nada, mas ele não surge no pó. E para encerrar, vamos contar a história do Bom Dia. Um amigo do centro mora na Zona Norte, tem uma praça perto da casa dele. E de uns tempos para cá, ele resolveu cumprimentar todo mundo. Na pandemia, ele andava na pracinha, caminhava na pracinha e
passava alguém, bom dia, bom dia. A esposa já estava irritada, porque ninguém respondia por ele. Um ou outro respondia. E tinha um sujeito que passava por ele de cabeça baixa. E ele dizia, bom dia. Já vinha lá na frente, ele antecipava o bom dia. Bom dia, meu senhor. O senhor passava, tá. Foi testado várias vezes. Um belo dia, o senhorzinho levantou a cabeça. Bom dia. O senhorzinho veio para conversar comigo e contou os seus dramas pessoal. E ele ouviu. O último recado de hoje. Está lá no livro dos Espíritos, uma questão, felicidade relativa à questão 924. Anote aí se você quiser conferir. O homem deveria se resignar, deveria, em sofrer seus males sem reclamar. Pelo, se quiser. Estejamos sempre sintonizados com as ideias de Jesus. Por hoje é só, pessoal. Oi, gente. Obrigado, seu Américo. Agradecer assim imensamente, né, a presença do seu Américo. A palestra foi muito enriquecedora, né? Dá para a gente pensar um pouquinho nas coisas, né? Na nossa caminhada, que a gente continua na nossa caminhada. Então vamos pensar com um pouquinho mais de carinho e atenção, né? É bom, né? Se não, assim, eu espero que tenha acendido naquela luzinha lá do professor Pardal, todo mundo, né? Que é muito bom. E muito obrigada, viu, Américo? Um aplauso aqui para o Américo. Apresentação, apresentando o tema. Assim você sabe, né? Só que a gente fica muito